Zagueiro de destaque do Palmeiras nas últimas temporadas desperta o interesse do Goiás e de outros 3 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, pelo menos é o que garante jornalista lá no Twitter. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito desse assunto, quem é esse jovem zagueiro, com passagens inclusive pela seleção brasileira, as suas principais características de jogo e atualmente a visão da diretoria a respeito dessa posição delicada. Apesar do bom clássico diante do Vila Nova, irão sim chegar reforços nesse quesito. Além disso, comentar sobre 2 jogadores que fizeram excelentes exibições no duelo de ontem diante o Vila Nova, tanto o lateral esquerdo, o zagueiro pelo lado canhoto também, o Bruno Melo, e também o Felipe, os 2 que vieram do Fortaleza, as suas situações contratuais, enfim, os seus números também nesta atual temporada e a receita do Verdão nessa disputa do Campeonato Goiano, considerando os jogos até aqui na Serrinha e uma baita média, por ser um Campeonato Goiano. Esses serão os 3 principais assuntos que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo dessa segunda-feira. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Em relação ao clássico de ontem, essa vitória dura, sofrida, por 1-0 diante a equipe rival, vou deixar na tela final para vocês assistirem, fechado? E o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a Sorte GoBet, casa de apostas esportivas para você palpitar nos jogos desta segunda-feira. Isso mesmo, começando a segunda com ótimas cotações, por exemplo, Vasco da Gama e Volta Redonda, um empate nesse compromisso pagando R$3 a cada real apostado, uma vitória do Vasco em casa 1,45. Teremos aí, por exemplo, Novo Hamburgo e Juventude, com a vitória do Juventude fora pagando 1,88. Náutico e Porto lá em Pernambuco, com a vitória dos mandantes pagando 1,45 a cada real apostado. Teremos aí também, por exemplo, o Campeonato Italiano com Udinese e Verona, Copa da Inglaterra com Derby County e West Ham, e sem considerar outras várias partidas nos estaduais. Na quarta-feira também com Inhumas e Goiás, você pode palpitar lá na Sorte GoBet. O nosso apoiador aqui do canal, o link na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o interesse do Goiás em contar com o zagueiro Henry do Palmeiras, de apenas 20 anos de idade, para a sequência do ano. Esse jogador que foi titular na conquista do Palmeiras nessa atual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, inclusive sendo titular durante toda a sua trajetória, contra o Goiás, por exemplo, também foi titular no seu compromisso. Participou de 9 partidas no total, com 1 gol marcado, somando em quase 800 minutos na disputa da Copa São Paulo de Juniores. Essa informação que foi confirmada inicialmente apenas com o interesse do Coritiba, pelo repórter o Rogério Scarione, ele que cobre muito bem o Coritiba lá no Twitter. Ele deixou o seguinte, abre aspas: o Coritiba avalia a situação do zagueiro Henry, de 20 anos, capitão do Palmeiras na conquista da Copinha. O jogador estourou a idade limite para a categoria sub-20 e não está nos planos do técnico Abel Ferreira, para integrar aí, no caso, o elenco principal do clube paulista. Essa informação do dia 27 de janeiro, no último final de semana. E ainda surgiu nesse último sábado informação de um perfil assim, meio zoeiro, com algumas notícias lá do Palmeiras também, o central Rony Acústico, que ele deu essa mesma notícia, que já havia confirmada pelo pessoal do Coritiba, mas acrescentando outros clubes nessa parada: Coritiba, Cuiabá, América Mineiro e Goiás. Vou deixar esse print também ainda neste último final de semana, falando sobre esse possível interesse da diretoria esmeraldina. De fato, esses 4 clubes, geralmente quando um jogador interessa a um, possivelmente já teve uma proposta, uma consulta, uma pequena sondagem em relação aos outros, não porque eles são concorrentes, mas sim pela parte financeira, são muito equivalentes, semelhantes em cada uma das suas disputas, tanto Goiás, Coritiba, o próprio Cuiabá, o América Mineiro, o Atlético, quando estava na Série A também no ano passado. Então eu não desconfiaria dessa questão. Acredito que não tem proposta oficial, não consegui conversar com ninguém ainda nesse período da manhã sobre esse assunto, mas acho que dificilmente o Henry vai defender o Goiás, muito por conta da sua jovem, ele não tem muita experiência, não seria um jogador, por exemplo, para chegar e ser titular, e resolver os problemas do Verdão. É um jogador que, de fato, nas categorias de base chamou muita atenção, até fico surpreso pelo técnico, o Abel Ferreira não aproveitar ele nesse começo de temporada. Por exemplo, em relação às suas passagens na seleção brasileira, ele disputou o Mundial Sub-17 lá na temporada de 2019, fazendo 7 partidas nesse torneio internacional. Também foi convocado para o Sul-Americano da mesma categoria naquela temporada, também de 2019, com 4 aparições com a amarelinha e 1 gol marcado. Participou, por exemplo, também do Sul-Americano Sub-15, ainda lá na temporada de 2017, inclusive esse mesmo ano, que ele chegou no Palmeiras na temporada de 2015. Jogador que tem contrato até dezembro de 2025, é tratado sim como uma das joias
da zaga do Palmeiras, né? Tinha essa expectativa dele ter algumas possibilidades no elenco principal já no ano passado, mas ele teve uma grave lesão no começo do ano, tanto é que nem disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior no primeiro semestre. No segundo, aí sim, foi um cara de muito destaque, né? Fazendo 29 partidas no total e 3 gols marcados nessa temporada agora de 2023, fazendo a sua última participação na Copinha por conta de estourar a idade, né? De no máximo 20 anos, disputando 9 partidas e 1 gol marcado. Pode fazer os dois lados do campo, pelo lado esquerdo, né? Até mesmo pelo lado direito. Eu não consegui achar muitos vídeos dele, até fiquei surpreso, né? Geralmente jogadores das equipes, e tanto até mesmo no sub-20 das grandes equipes de Série A de Campeonato Brasileiro, sempre você consegue achar um conteúdo. O pouco que eu assisti dele naquele jogo contra o Goiás, né? Sempre um zagueiro muito seguro, ótimo na bola aérea, tem 1,91 m de altura e destro. Mas na seleção brasileira, principalmente no sul-americano, né? Sub-17, ele costumava atuar mais como um zagueiro pelo lado esquerdo do campo, apesar de ser destro, né? Jogador multicampeão lá nas categorias de base do Palmeiras, foi campeão, por exemplo, da Copinha, nessa edição agora de 2023, do Brasileirão Sub-20 e da Copa do Brasil também no ano passado, dos títulos do Campeonato Paulista Sub-15, Sub-17 e também da Copa do Brasil Sub-17 no ano de 2019, né? Além disso, pelo Brasil, ele ganhou a Copa do Mundo Sub-17 e do Mundial de Clubes também, nessa mesma categoria, né? Em 2018 e 2019 pelo Palmeiras. Então, um jogador que basicamente ganhou tudo, né? Que era possível nas categorias de base, tratando desse interesse do Verdão. Por que eu acho difícil essa negociação e não passou de apenas uma sondagem? Não acredito que vai evoluir para uma proposta ou algo nesse sentido. Caso aconteça, seria sim uma boa aquisição da diretoria do Goiás. Não tem como contratar ele em definitivo. E desta forma, eu vejo muito mais vantajoso a gente dar possibilidades aí para os garotos das categorias de base, por exemplo, os que participaram da disputa da Copa São Paulo. Não vejo eles muito atrás do Henry nessa disputa não, tanto o Nolasco quanto o Mina merecem sim algumas oportunidades. No elenco de cima hoje já temos aí, por exemplo, o Ian Souto, que apesar de que vem queimando, né, o seu filme com a torcida do Goiás nesse começo de campeonato goiano, merece sim algumas possibilidades no estadual. O da Silva também daqui a pouco já retorna, o Edu também sendo essa aposta da diretoria alviverde, o próprio Eduardo Churran, e se for para esses jogadores mais jovens, na casa de 20, 19, 18 anos, eu preferiria muito mais o Nolasco, e também o Mina vai muito dessa oportunidade de mercado, uma posição que o Goiás vai sim buscar reforços, né, para a sequência do ano, principalmente um zagueiro canhoto, que atua ali pelo lado esquerdo do gramado, deve ser uma das prioridades até a disputa do campeonato estadual. Mas em relação aí ao Henry, esse interesse eu não vejo assim com muitas possibilidades dele defender o Goiás, muito por conta de ser um jovem atleta. Não chegaria para resolver, né, no caso pegar a faixa de capitão, ser ali uma disputa muito forte com o Lucas Alder e o próprio Sidmar, né, que vem sendo os dois principais zagueiros pelo lado direito do campo nesse comecinho de ano pelo Goiás. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Henry. Gostaria sim de ver ele aqui no Verdão. Acredito que é um jogador de bastante potencial, tem tudo para se tornar um grande atleta. Entretanto, dentro das possibilidades, apenas por empréstimo, prefiro muito mais dar chance aqui para os garotos que já estão atualmente dentro do Verdão. Pode deixar também a sua visão a respeito desse zagueiro palmeirense. Para finalizar o nosso vídeo hoje, quero repercutir ainda algumas informações sobre o clássico de ontem, a vitória por 1-0 diante do Vila Nova. Os detalhes dessa partida, a minha análise, minha visão também diretamente da Serrinha, eu já gravei esse vídeo ontem no domingão, vou deixar para vocês na tela final. Entretanto, comentar mais sobre a situação dos bons destaques, pelo menos nessas primeiras exibições na disputa do Campeonato Goiano, como por exemplo o Felipe, que marcou um golaço de falta ontem, um chute quase que da intermediária, uma pancada muito forte. Ele que tem 28 anos de idade, apenas em um contrato em definitivo com o Verdão. Muita gente na dúvida, né, em relação dessa sua grande ligação com o Fortaleza. Até aqui ele fez apenas 2 partidas pelo Verdão e ótimas exibições, pelo menos na minha visão. A estreia dele diante o Iporá, esse jogo fora de casa, onde ele participou dos 90 minutos, tendo ali uma boa exibição, um controle de jogo muito interessante, a distribuição de jogadas parecia um pouco pesado ainda, sem falta de jogo, né? Aquele ritmo de jogo que vai pegando com o passar do tempo. Não ficou à disposição do jogo contra o Craque, já visando esse clássico contra o Vila Nova, onde apareceu ali entre os 11 titulares, participou de 85 minutos e marcou o seu golaço, sem considerar também os toques, desarmes, um cara muito inteligente também na distribuição de jogo. Acho que tem tudo para ser um dos bons destaques do Goiás nessa sequência do ano. Ele que rescindiu seu contrato no Fortaleza e dessa forma assinou um contrato longo com o Goiás. Uma boa notícia aí pra gente, vai até dezembro de 2024 o seu contrato aqui no Verdão. E ainda é muito jovem, pensei, até tinha confundido. Eu achei que o Felipe já tinha na casa de 31 para 32 anos. E não, tem apenas 28 anos de idade. O seu aniversário é no dia 10 de abril, né? Então vai completar
29 anos nesta atual temporada, uma baita aquisição da diretoria esmeraldina. Eu vejo com grande possibilidade, tanto o Zé Ricardo e o Felipe, né, fazendo essa função como titular daqui até o final do Campeonato Goiano. O Willian Oliveira é sim uma boa alternativa também, o Dieguinho ainda não ficou à disposição, né, mas quando estiver para fazer essa região, tem tudo para agregar bastante. O Felipe que foi um dos grandes destaques do Fortaleza nos últimos anos, se continuar nesta mesma pegada, tem tudo também para se tornar um dos bons jogadores, um dos queridinhos, né, da torcida na sequência do ano. O outro que veio do Fortaleza, esse um pouquinho mais experiente, 30 anos de idade, é o Bruno Melo, e olha que entrosamento, assim. Aquele lado esquerdo do Goiás, principalmente quando o Felipe caía por ali também, Bruno Melo, o Sander e o próprio Felipe, parecia que eles já jogaram juntos há 10 anos, né, consecutivos. É muito bom, uma visão aí de mercado da diretoria do Goiás, que já que ele estava muito escanteado após a sua passagem ruim lá no Corinthians, e quando atuou foi dessa maneira. Ele só defendeu o Corinthians em 13 possibilidades, poucas delas foram como, por exemplo, um lateral esquerdo, e a torcida pegava muito no seu pé também, por conta da baixa produtividade ofensiva. Mas nessa função, como um terceiro zagueiro, aquele homem pelo lado esquerdo do campo, olha, ele faz uma função excelente, porque é alto, é um zagueiro aí que tem 1,80 m de altura, se eu não estou enganado, não estou conseguindo aqui encontrar agora. Ele tem uma distribuição de jogo muito boa, por ter essa qualidade já de uma experiência como um lateral esquerdo, né? E também é um jogador de muita raça, dá carrinho, enfim, chuta, briga, é um cara que realmente tem tudo para ser uma boa solução para esse lado esquerdo do Goiás, e com o Sander também, né, que tem essa característica também de ser um pouco mais defensivo. Esse lado esquerdo do Goiás, na minha visão, tem tudo para ser muito forte para a sequência do ano, e aí explica também a continuidade do Hugo. O Bruno Melo, infelizmente, ele só está emprestado pelo Fortaleza, onde tem contrato também só até o final do ano, o seu vínculo no Verdão até dezembro de 2023. E em relação a esses dois jogadores, né, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião. Gostei bastante dessa exibição. Quando o Sidmar também voltar, uma zaga ali possivelmente com Lucas Alter, Sidmar e o Bruno Melo, já dá para começar o ano com a contratação de um zagueiro mais experiente, na minha visão, para substituir o Lucas Alter. Tem tudo para ser uma zaga pelo menos interessante no papel, né, para esse comecinho de ano. Sobre o público do jogo de ontem, 10.660 pessoas pagantes, no total 12.620, o maior público, né, desse campeonato goiano até aqui na temporada de 2023, para uma renda de R$170 mil. O Goiás, que até aqui na temporada fez 3 partidas, se eu não estiver enganado, vamos lá, né, nos jogos dentro de casa contra a Aparecidense, também diante o Anápolis, e agora contra a equipe do Vila Nova. Um público total de 25.079 pessoas, uma média de público para 8.300, essa média, né, de público do Goiás até aqui no Campeonato Goiano. De fato, são apenas 3 jogos, entretanto, quase todos eles com um apelo muito baixo, né? Tirando esse clássico contra o Vila Nova, que obviamente vai ter um público muito bom, mas as partidas diante o Anápolis e também contra a Aparecidense, os dois de um meio de semana ainda, tendo um público superior na casa de 5, 6 mil pessoas, e assim, muito interessante para uma disputa do estadual. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, também nos comentários, sobre essas partidas na Serrinha, se você é a favor, se você é contra, pode deixar também a sua avaliação, e se você também foi no clássico de ontem, né, diante o Vila Nova. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, a análise do clássico, nessa vitória sofrida, suada por 1-0 diante do Vila Nova. Também minhas impressões a respeito desse duelo. O nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. E também o nosso apoiador do canal, a Sorte Gobet, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!